Fala comigo, torcedor do Cabuloso, tá fazendo um corte muito bacana aqui, né, pra vocês, então já deixa o like, dá essa moral pra gente. Afinal, separamos aí, né, o pessoal do Apito Final, né, programa do Craque Neto ali, e também o pessoal do Linha de Passe, né, falando a respeito desse momento aí do Cabuloso, Cruzeiro, um dos times mais fortes do Brasil, inclusive colocando ali como seria possível campeão, muito forte para ser campeão brasileiro, caso tivesse começado com o Arthur Jorge, né? Não vai dar para esquecer desse começo horroroso com o Tite. E agora tem um confronto, né? Um confronto contra o Atlético Mineiro, um jogo aí duríssimo, vale bastante aí pro Cabuloso, afinal é o título aí da temporada que restou, então deve ir com tudo pra cima, com força máxima, mas segundo a mídia aí, né, cara, é bem favorito porque hoje é um dos principais times do país. Vamos reagir, depois a gente volta com mais notícias e tudo a respeito desse jogo de logo mais. O Flamengo de repente deu uma escorregada e tal, porque perdeu pro Cruzeiro, mas o Cruzeiro, apesar da distância, o Cruzeiro é um dos times mais fortes hoje do futebol brasileiro. Tem o melhor meia para mim do campeonato, que é o Matheus Pereira. Tá jogando muito mais com a Arrascaeta, o cara tá voando. Melhor e talvez um dos únicos também, né? Ele não tem muita concorrência da posição dele. Tem gente que usa 10 e não joga, né? Não, tudo bem. Mas eu tô falando, como ele joga, é uma posição em extinção, né? Um jogador como ele. Pois é, e a gente está vendo aí um Cruzeiro forte, desde a chegada do técnico do Arthur Jorge, estava na zona do rebaixamento. E o Cruzeiro está numa ascensão incrível, apesar da eliminação na Libertadores. Deu troco agora. O que a gente pode chegar à conclusão que Flamengo e Palmeiras não estão tão absolutos assim. A gente não está dando muita atenção para o Atlético Paranaense, para o Flu, para o próprio Cruzeiro, mas eles não estão voando assim. Esses times têm que ser levados em consideração pelo que eles estão fazendo. Eu acho que principalmente de todos esses, o Atlético é muito mais consistente, mas o Cruzeiro acho que é o time que tem mais potencial para crescer, para voar e para realmente brigar, faltando 14 rodadas para acabar o Brasileiro. Ô, Fernandinho, na Libertadores, vamos pegar só o recorte da Libertadores. Fizeram um jogo bem tático lá no Mineirão, né? Empate. Foi um jogo tático. E aí o Cruzeiro vai para o Maracanã ainda vivo. Mas no Maracanã o Cruzeiro não jogou bem. O Cruzeiro resolveu jogar só no início do segundo tempo. E aí conseguiu empatar o jogo e tal. Depois parou e aí o Flamengo foi lá e fez o gol. Nesse jogo, o Matheus Pereira tinha que ter sido mais assíduo, né? Porque você vai pegar o recorte dos 3 jogos, um venceu um jogo, o outro venceu o outro e teve empate. Só que no Campeonato Brasileiro é que veio a vitória, né? Faltou isso daí na Libertadores América. Eu gosto do Matheus Pereira, mas eu queria ver o Matheus Pereira ser mais decisivo em jogos mata-mata. Ano passado, o Cruzeiro pegou quem na Copa do Brasil? Corinthians. Não conseguiu ser o diferente, entendeu? Agora contra o Flamengo também não. Agora a Copa do Brasil, quem que joga? Ele tem que ser o cara. Agora né? Para não ficar também aquela marca de na hora da decisão. E mata-mata é a decisão, pode falar o que quiser. Mata-mata é que o cara, entendeu? Jogador grande. Não, mas eu acho que o Matheus Pereira fez um bom primeiro semestre e, diferentemente do Flamengo, que todos os holofotes ficaram na história de não contratou o Luiz Henrique, não contratou o Almada, a janela do Flamengo não aconteceu. A janela do Cruzeiro para o jogo contra o Flamengo, ele perdeu 2 titulares. Ele perdeu o Christian, que potencializava o jogo do Matheus Pereira e fez muita falta nos 2 jogos, porque no primeiro jogo ele não tinha o Lucas Romero e teve que jogar o Matheus Henrique, que tomou o cartão lá no lance do Arrascaeta. E no segundo jogo não tinha o Matheus Henrique, jogou o Lucas Romero. Que fez o gol. E perdeu o Kaique, que fez muita falta na lateral esquerda. Então, falta elenco, então, para o Cruzeiro ainda? Ainda falta. Eu acho que o Flamengo, ele mantém grandeza. E o Cruzeiro está tentando recuperar a grandeza. O Cruzeiro passou por esse, na última década, pelo pior momento da sua história, depois de ser bicampeão brasileiro. O Cruzeiro fez hora extra na Série B. O Cruzeiro tem um ótimo técnico, acho que dos 3 é o que tem o técnico melhor, entre o Abel, esse que faz tem o técnico melhor, não. Entre os 3 portugueses? Que faz o melhor trabalho neste ano, eu acho que o Arthur Jorge é o cara que faz o melhor trabalho esse ano. O Leonardo, o do Flamengo, ele tem mais time, mas o time não tem aura. O Flamengo joga, mas joga bem, tem muito jogador, é muito competitivo, mas não tem aquele brilho de 2019, o brilho do time do Felipe Luiz que ganhou tudo. O Palmeiras é muito competitivo, tem essa memória muscular de um time que sabe que não vai perder, que uma hora a bola vai entrar, e o Cruzeiro é um time que está recuperando essa competitividade, porque com o Leonardo Jardim contra o Corinthians foi uma derrota muito dolorida, porque ele fez 2-0 em Itaquera. Ele tomou o gol, podia ter terminado os pênaltis 2 vezes e o Corinthians virar também nos pênaltis. E este ano no Cruzeiro ele pegou o trabalho andado do Tite, que foi um trabalho muito ruim. Mas no mata-mata ele precisa prevalecer, pelo menos contra o Galo.
Mas eu só pegando o que tá falando do trabalho do Tite, eu acho que o Cruzeiro só não tá melhor na tabela e talvez nos empolgando mais, a gente falando mais do Cruzeiro, porque o início do Cruzeiro brasileiro foi muito ruim, Fernando. Foi muito até ruim. A chegada da Arthur Jorge era zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento, acho que as primeiras rodadas o Cruzeiro não pontuou. E era basicamente quase esse mesmo equipe com o Kaique, com o Christian. Então, por isso talvez a gente não está falando tanto do Cruzeiro hoje como um dos postulantes ao título, porque o início foi muito ruim. Mas o Cruzeiro, dá para recuperar o que perdeu? Eu acho difícil recuperar, mas eu acho que o Cruzeiro... Não é ele ganhar pontos, são os outros perderem que estão em cima. É que se a gente for comparar o trabalho do Palmeiras, do Flamengo, o Palmeiras está sendo efetivo, como sempre foi, mas a gente falou dos volantes e do time mais que vai mais para frente, que joga mais, mas o Palmeiras não é um time que tem a consistência que teve nos outros anos. Não é o mesmo Palmeiras consistente que atacava e defendia bem, ou que defendia bem quando atacava e ia ser efetivo. O Palmeiras é um time que dá espaço hoje. A equipe do Flamengo, ela não é, como a Marília mesmo disse, ela não é a mesma equipe do Felipe Luiz. E talvez a equipe que está crescendo, e não sei se vai dar tempo, é o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro disputa com o Atlético Paranaense e o Fluminense, não abrindo mais vagas, né, do G4, vaga direta na Libertadores, seria já um grande feito. Porque o Cruzeiro ainda teve que passar esse ano, com todas as coisas que ele está tentando se erguer, ele caiu no grupo da morte da Libertadores, que tinha Boca, Barcelona de Guayaquil e Universidade do Chile. Passou com a Universidade do Chile quando todo mundo achava que ia passar o Boca e mais alguém. E aí, no mata-mata, no sorteio, pegou o Flamengo nas oitavas de final. Então, não foi exatamente uma volta a Libertadores com sorte. Então, acho que o Cruzeiro precisa voltar a disputar a Libertadores com alguma frequência. Vou fazer uma pergunta para você. Matheus Pereira ou Neymar? Neymar. Tem os números. A produção falou dos números, eu não peguei. Neymar. A gente pode pôr os números aí. Eu acho o Neymar mais jogador. Não, eu tô falando isso porque... A quando? Muita gente defendia que o Matheus Pereira tivesse uma chance na seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo. Poderia, de repente, ter sido na vaga do Neymar, né? Eu concordo contigo, Neymar. Mas quem tem projeção para uma futura Copa do Mundo? Neymar ou Matheus? Como? Mateus. Projeção na para a próxima Copa do Matheus, Mundo. Mas pela idade, o Matheus. Né? Então. Mas o Neymar não está morto. Olha os números aí, ó. Também acho. Maurício, Matheus Pereira, o Neymar, 22 jogos, 8 gols, 8 assistências. O Maurício tem praticamente o dobro, 10 gols, 2 assistências. O Matheus Pereira tem quase o dobro também de jogos que o Neymar, 11 gols, 5 assistências. Pouquinho a mais que o Neymar em gols, mas perde em assistência. Pode dizer que tem um empate quase. Arrascaeta, 28 jogos, 8 gols, 4 assistências. O Garro, 41 jogos, 3 gols, 11 assistências. O Matheus Pereira é o cara que mais jogou dessa lista que está aí. Um dos clássicos mais legais do futebol brasileiro. Prováveis times na tela. O time do Arthur Jorge com Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas. Seria a volta do Fagner, digamos, volta. Ele entrou contra o Flamengo, mas ele não foi titular. Isso. O que surpreendeu muita gente, incluindo a minha pessoa. Gerson, Lucas Romero e o Matheus Pereira, Arroio, Caio Jorge e Wesley. O Cruzeiro entrou, como a gente esperava, com um time misto contra o Flamengo no sábado, mas mais para titular do que para reserva, né, Tomás? Sim. Com mais jogadores do que a gente imaginava. Talvez por não ter viagem, era um jogo importante, realmente é uma vitória que lava a alma, né? 2 grandes resultados no Brasileirão com um time, um quase reserva contra o Corinthians, um mistão contra o Flamengo, né? Você vê, né? 2 vitórias, 6 pontos, poderia ser 0 pontos, né? Pois é. Só. Ali. Exatamente, não é? Então a gente está vendo o Arthur Jorge no Cruzeiro. Então no campeonato Arthur Jorge, o Cruzeiro lidera a competição. Desde a chegada do Arthur Jorge, o Cruzeiro fez 35 pontos. 3 a mais que o Palmeiras e 4 a mais que o Flamengo. Então é uma curiosidade que o Cruzeiro, nesse recorte, desde a chegada do treinador, foi o clube que mais somou pontos, Birner. E tem o Bragantino em quarto, que é uma surpresa para mim. Né? E o Barba em quinto. O Cruzeiro é um time que tem jogado bem, o Cruzeiro é um time que consegue competir de igual para igual contra qualquer equipe. E quando o Cruzeiro foi eliminado, por exemplo, contra o Flamengo na Libertadores, elogiei muito a atuação do Cruzeiro. Virar contra o Flamengo como fez no jogo passado é uma façanha. O Flamengo fez um outro grande primeiro tempo. E o Cruzeiro ainda é um trabalho de SAF em andamento. Não é um trabalho em que o elenco está montado, o treinador chega,
começa a colocar as ideias dele, os métodos de jogo dele, entende o elenco melhor e certamente se a SAF tiver um projeto, como a gente espera que as SAFs bem elaboradas tenham de médio e longo prazo, o Cruzeiro mantém o elenco, mantém grande parte dos jogadores os principais, traz reforços no ano que vem e entra nessa briga com o Flamengo e Palmeiras pelos principais campeonatos. Eu não acho que a escolha do Tite no começo do ano tenha sido uma escolha errada. Ela se mostrou errada na prática, mas quando ela foi feita, ela era uma escolha que tinha toda a lógica, né? Não funcionou. Assim é o futebol e acho que o Cruzeiro achou a solução e não tem o porquê de lamentar. Quando a gente vê já aquela tela que mostra o desempenho do Cruzeiro, do Arthur Jorge, melhor que dos outros, a gente pode falar que o Cruzeiro joga melhor que os outros ou esse é aquele recorte que a gente vai mudando, ou a avaliação que a gente vai mudando de semana em semana? Então, primeiro que eu acho que a gente muda essa avaliação semana a semana porque os times mudam mesmo, semana por semana. Então a gente lembra que há 4 semanas estava todo mundo criticando o Flamengo e acho que hoje talvez o Flamengo seja aquele que joga melhor apesar da derrota para o Cruzeiro. Agora, eu acho que, tá bom, vamos pegar o padrão brasileiro que é fazer recorte de 2 semanas, o Cruzeiro é o segundo melhor, na minha visão. Eu acho que o Flamengo ainda joga mais, o Flamengo é mais impressionante nos seus momentos de supremacia em relação ao adversário, mas o Cruzeiro é o segundo melhor. Você acha que joga mais que o Palmeiras? Acho que nesse momento joga mais Palmeiras. O Palmeiras fez um belo segundo tempo contra o Vasco, mas muito mérito também do Flaco, que conseguiu achar aquele golaço no começo do segundo tempo e mudou o jogo a partir dali. Então, de novo, estamos falando de um recorte de 2, 3 semanas, que é o recorte que sempre torna um time o melhor do Brasil no momento, o pior do Brasil no momento. Eu nem concordo com esses recortes. Eu acho que os recortes a gente tem que olhar para mais tempo para dizer que um time é o melhor ou o time é o pior do Brasil e tudo mais. Mas se a gente pegar o recorte padrão do futebol brasileiro, que é esse de 3 semanas, para mim o Flamengo é quem joga mais nesse momento, o Cruzeiro dá logo na sequência e depois é que vem o Palmeiras. E acho que o Arthur Jorge se orgulha demais dessa classificação que a gente mostrou, porque na entrevista que ele dá depois da vitória sobre o Flamengo, ele cita 2 aspectos. Ele cita, bom, primeiro que a gente depois de ter sido eliminado na Libertadores precisava ganhar desse golpe de confiança também para olhar para a Copa do Brasil. Tanto que usou os titulares no jogo. Exato, por isso ele usou os titulares. Foi meio que a justificativa dele, então ele disse que era importante ganhar por isso, mas ele também fala, e aí eu leio muito como um orgulho justo e merecido do que ele está fazendo no Brasileiro, que é. E também a gente não queria interromper essa trajetória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que de fato é, na gestão dele, uma trajetória de líder, né? Ele assumiu, e a partir do momento que ele assumiu, ninguém somou mais pontos. Sabe que eu falo, sabe uma coisa que não se fala, Calçade? Sabe aquela coisa que a gente pode falar e os resultados podem negar e você se queima à toa? Dos técnicos portugueses que trabalham no Brasil, eu não estou falando que é o melhor, ele é o meu preferido. Se eu olhasse todos, nenhum veio pro Brasil. Não. Qual você traz? Eu traria ele. Eu entendo. Todos. E faz sentido. Pode até não ganhar o campeonato, pode ser mandado embora, mas é o meu preferido. E isso interfere no jogo do Palmeiras. A gente fala na sequência. O Datacaus fez uma conta aqui. Este aproveitamento do Arthur Jorge é de 73%. Caramba. Esse aproveitamento levado para todo o campeonato daria ao Cruzeiro 83 pontos. 83 pontos ele ganharia o título. Só para ser claro que teria que ter um adversário disparado. Mas em 2025 o Flamengo foi campeão com 79, em 24 o Botafogo campeão com 79, em 23 o Palmeiras campeão com 70. Tem uma pontuação mais baixa. Tem anos que se você às vezes compara um ano com outro, às vezes o vice de um ano tem mais pontos que o campeão do ano seguinte. Pode acontecer, né? Mas não adianta, morreu ali. Ele teria uma pontuação, este aproveitamento, né, de um Cruzeiro que está bem. Eu acho que o Cruzeiro está bem. O que o Cruzeiro não pode é o mal de todos no Brasil. Achar que você traz o cara, ele pega em andamento e no final do ano ele já tem que ganhar 3, 4 títulos. Se o Cruzeiro conseguir criar uma estabilidade, eu acho que o exemplo do Palmeiras é legal. Olha a estabilidade que o Abel, nada planejado. Assim, é muito fácil contar uma história depois deste período de Abel no Palmeiras de 5 anos. É normal. É muito fácil falar isso. Parece que o Palmeiras planejou tudo. Não. As coisas foram se encaixando e aí um foi o melhor que poderia existir para o outro. O Palmeiras para o Abel, Abel para o Palmeiras.
mas era legal ver uma sequência de pelo menos 3 anos. Pelo menos o contrato depois de um mês já foi até estendido, né? Isso é legal, cara, é ter paz, paciência. É que isso não costuma significar muita coisa. Também não. Renovação de contrato no Brasil não significa nada. O que eu gosto de falar é que os técnicos aqui são quase todos interinos. Eles são quase interinos. Mas é que surpreendeu como o Pedrinho, depois de nem um mês de trabalho, já tinha ampliado o contrato do Arthur Jorge. Então, acho que pode ser mais até um golpe de, cara, vamos lá, gostei, vamos dar confiança, do que uma garantia de que ele fica. Até porque o Pedrinho já se mostrou também um dirigente bastante emotivo, vamos dizer, que funciona também na base da emoção em relação às decisões. É um torcedor também. Ele é um torcedor, né? Então, eu acho que Flamengo e Palmeiras têm uma característica, não é parecida. Então tá aí, né, torcedor do Cabuloso, esse foi o corte que a gente separou, um corte bem bacana, vocês puderam acompanhar aí tudo do Cruzeiro, né, Cruzeiro que tem esse confronto logo mais com o Atlético Mineiro, confronto aí que vai valer muito pro Cruzeiro, porque o Galo, além de ser rival aí, né, ele também vai disputar esse título que o Cruzeiro almeja na temporada, né? No Campeonato Brasileiro ficou difícil, ficou para trás. Libertadores foi eliminado precocemente aí, mais em um jogo ali muito complicado com o Flamengo, poderia ter passado, poderia ter perdido, mas é aquele tipo de jogo que é quase uma final, né? Quem passa ali fica muito bem encaminhado. Mas diante de tudo que está acontecendo aí, né? A mídia rasgou os elogios, vocês puderam acompanhar aí, né? A mídia falando que o Cruzeiro aí é do melhor futebol do país hoje, se não o melhor. O Palmeiras segue ali na primeira colocação, mas não é um futebol convincente, não é um futebol que agrada os seus torcedores. Então, mas assim, é um Palmeiras que vive de resultado, né? E no futebol é isso, o que vale é o resultado, o que vale são os números, e o Palmeiras tem bons números de vitórias, né? Agora, um futebol que agrada, ninguém acha que seja isso que acontece no Palmeiras, né? Tanto é que eles colocam aí o melhor futebol hoje, tá aí entre Cruzeiro e Flamengo, são os dois times aí que com certeza vão rivalizar na próxima temporada pelo Campeonato Brasileiro também, né? Rapaziada, queria agradecer vocês por terem ficado por aqui até agora. Vou pedir para vocês deixarem um like, também conferir se vocês estão inscritos nesse canal aqui, um canalzinho nosso aí que a gente traz também muitas notícias o tempo todo, então dá uma olhada aí, se não tiver, dá essa força pra gente, esteja inscrito para vocês não perderem nada do Cabuloso, e até um próximo vídeo nosso, valeu!